Dízimo não é imposto de renda, o que a Bíblia realmente ensina. Você já viu como algumas pessoas trataram o dízimo quase como se fosse um imposto religioso? Algo que precisa ser pago para não ficar devendo para Deus, como se ele fosse um fiscal pronto para cobrar quem não contribui. Essa visão, além de equívoca, distorce o verdadeiro propósito do dízimo na Bíblia. E nesse vídeo a gente vai mergulhar nesse tema e entender por que o dízimo não é um imposto de renda e como devemos enxergá-lo à luz da palavra de Deus, aproveitando aí que está na época da gente fazer essa declaração do imposto de renda. Para começar, precisamos entender o que de fato a Bíblia vai ensinar sobre o dízimo. A palavra dízimo significa literalmente a 10ª parte. No Antigo Testamento, Deus tentou que os israelitas dessem 10% de sua colheita do gado e de seus bens para sustentar os levitas, isso em Números 18, 21 e 24, que eram responsáveis pelo serviço do templo. Esse sistema ele funcionava como um meio de provisão para aqueles que serviam a Deus de tempo integral. Além disso, o dízimo era um lembrete constante de que tudo que possuímos pertence ao nosso Deus. Então, lá já no Novo Testamento, Jesus menciona o dízimo, mas é claro que não deve ser apenas uma obrigação ritualística. Em Mateus 23, 23, ele repreende os fariseus porque davam dízimo, mas negligenciaram a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, o foco de Deus nunca foi apenas a quantidade entregue, mas o coração doador por trás da oferta. Então, a legalidade, certos preceitos às vezes eram tidos como sinais de santidade, servidão a Deus, quando na verdade Deus sonda mesmo o nosso coração. E aqui surge o primeiro grande ponto. O dízimo nunca foi um imposto. Ele sempre esteve ligado à fé, gratidão e provisão para a obra de Deus, e não uma cobrança, uma taxa obrigatória para manter-se na igreja. Então a gente precisa entender o fundamento do dízimo, porque o dízimo não pode ser tratado como um imposto. Muitas vezes a gente acaba ouvindo certas frases tipo, se você não der o dízimo, Deus vai te punir. O dízimo é como pagar a conta da luz da igreja. Dízimo é obrigação, se não pagar você está roubando a Deus, e às vezes esse tipo de frase é uma forma de motivar e meio que extorquir alguém a pagar o dízimo. Essas frases revelam uma visão distorcida, como se o dízimo fosse um dever fiscal dentro do reino de Deus. Mas há 3 razões pelas quais essa opinião é errada e também perigosa. Primeiro, que Deus não precisa do nosso dinheiro. A gente precisa entender essa realidade. Não é o cristão que precisa dar, mas o cristão que precisa aprender a ser generoso. Deus não está no céu preocupado com o saldo bancário que uma igreja tem, o quanto ela tem arrecadado. Ele não precisa do nosso dinheiro, mas precisamos aprender a confiar nele. O dízimo é um ato de fé, não obrigação legal. Então a gente dá de coração. O reino de Deus não é um sistema de impostos. Diferentemente do governo que arrecada impostos para manter o Estado funcionando, Deus não criou o dízimo como uma tributação celestial. No reino de Deus, tudo é baseado em graça e voluntariedade, e aí de coração aberto, de gratidão, de forma de poder devolver algo que a gente já recebeu de Deus na nossa saúde, no nosso emprego e na nossa existência. Em 2 Coríntios 9,17, Paulo diz: cada um dê conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigações, pois Deus ama quem dá com alegria. Dá para ficar de coração ruim, fechado e com raiva. Perceba, não por obrigações. Isso deixa claro que a oferta deve ser fruto de um coração generoso e não de um peso ou de uma cobrança. E aí isso muda muito, porque trabalha o nosso interior. O dinheiro nunca pode substituir o coração. O problema de tratar o dízimo como um imposto é que isso mecaniza a fé. Uma pessoa pode dar o dízimo fielmente, mas viver longe de Deus, achando que pagou sua parte, como se estivesse comprando tua vaga no céu. Mas Deus não quer apenas uma quantidade mensal, Ele quer o nosso coração por inteiro. E aí agora o cristão entende
onde situar o dízimo na nossa vida. A única maneira de lidar com esse mundo material não é sermos totalmente dominados por ele. Quando damos a Deus, estamos treinando nosso coração para não depender do dinheiro, mas sim de Deus. Então, como devemos enxergar o dízimo baseado nisso que a gente vem trazendo nesse vídeo? Se o dízimo é um imposto, como a gente deve enxergar o dízimo? Resposta bíblica nos mostra 3 princípios fundamentais para isso, e aí eu queria que você prestasse atenção nessa reta final do vídeo que a gente vai trazer esses princípios fundamentais aqui. O primeiro é que o dízimo é um ato de gratidão. Quando devolvemos a Deus, estamos confirmando que Ele que nos sustenta. O dízimo não é um pagamento, mas uma forma de dizer a Deus: Senhor, eu sei que tudo que tenho vem de Ti e eu devolvo com alegria. Entende a diferença agora? Devolver com alegria, assim como os israelitas entregaram os primeiros frutos da colheita em Deuteronômio 26:10. Nossa entrega reflete nossa gratidão e confiança. Então é uma forma também de gerar um coração que é grato àquilo que Deus nos fez e nos deu a existência. O dízimo 2 é uma forma de entusiasmo. Muitas vezes achamos que adorar é só cantar louvores, mas a Bíblia ensina que nossa generosidade também é um estímulo e serve também como adoração. Em Provérbios 3:9 nos diz: honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Então é uma forma de adorar a Deus nas nossas ofertas aí. Quando oferecemos, não estamos perdendo dinheiro, mas honrando Deus com aquilo que Ele já nos deu anteriormente. O dízimo é uma ferramenta para abençoar. O terceiro ponto. O dízimo não é só para manter uma igreja funcionando, ele deve sustentar ministérios, missões, obras sociais e aqueles que servem na obra de Deus. É uma forma também de ser caritativo, de ser caridoso quando é revertido o dinheiro que a gente dá do dízimo para pessoas da nossa igreja que necessitam também. Em Malaquias 3:10, Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, o propósito do dízimo sempre foi gerar provisão e vitória para a comunidade. Quando contribuímos, estamos participando do que Deus está fazendo no mundo. Então, trazer provisão, essa vitória de contemplar a Deus, de viver em comunidade, uma igreja em comunidade, devemos atentar a isso. E como deve ser nossa atitude, agora que entendemos que o dízimo não é um imposto de renda, como podemos aplicar isso para a nossa vida? Dê por gratidão, não por medo, não por bajulação. Deus ama quem dá com alegria, não por obrigações. Não veja o dízimo como uma troca de vitórias, que você está fazendo algo como se fosse uma poupança para receber algo de volta. Não um investimento que espera retorno financeiro, mas um ato de confiança. Lembre-se de que Deus olha o coração mais do que valores. Ele quer ver nossa generosidade e amor. Se você já entregou o dízimo, que essa reflexão fortaleça ainda mais sua fé e a sua alegria em dar. Se você nunca teve ou tem dificuldades, peça a Deus para te ajudar a ver e com generosidade como um privilégio, não um peso. Então, enxergar essa generosidade aí não como um peso, mas um privilégio de poder ajudar alguém. Então, no final, não se trata de números, mas de um coração disposto, porque o verdadeiro evangelho não é sobre dinheiro, é sobre graça. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta e o mais importante, compartilhe aí no grupo da tua igreja para as pessoas terem um entendimento mais profundo e mais enraizado na palavra de Deus sobre o dízimo. Que Deus possa te abençoar, te iluminar e até qualquer hora e até os próximos vídeos aí. Tchau.